Depois eu... Nós estamos aqui com o senhor Luiz Antônio. Tá, se você não chegar até às 6 horas, Que é um dos artesãos mais antigos da coisa dele. Tá Se bom. quiser chegar mais próximo, Tá bom? vamos aqui na casa do artesão. E eu estou junto com a Dani, que é uma aluna também do nosso grupo, do TCC. Estamos fazendo um trabalho de arte. E também a Claudineia. E o senhor Luiz, o que a gente gostaria de fazer é querer saber mais a respeito da casa do artesão. E como foi fundada. A nossa primeira pergunta seria: quem fundou a casa do artesão? Esse trabalho, eu estou fazendo um trabalho assim, cultural. Cultural, é. Então Arte e cultura. seria interessante se nós fizéssemos assim, antes de colocarmos o artesanato local, a casa do artesão em si, a gente falou, realmente é a cultura, né? Porque somente para o aluno que vai ter acesso a essas informações, é interessante que ele tenha uma ideia geral, global da que é cultura. Né? Porque a gente faz, nós estamos colocando, por exemplo, artesanato de Campos do Jordão, é uma cultura local, mas a cultura em si ela engloba um monte de coisas, né? Não é só a cultura, ela não tá restrita à arte, ao artesanato, mas em si as artes cênicas, gastronomia, e tudo cultura. Né? Nós temos aqui a nossa amiga Mônica Fazão, que é a presidente da associação, né? A atual presidente, né? E a Casa do Artesão ela nasceu como uma necessidade da associação. Né? A associação nós temos, desde 1978, nós já temos a Associação dos Artesãos da cidade de Campos do Jordão, né? E em 89 a associação fundou esse espaço chamado Casa do Artesão. Ela foi fundada em 1989 justamente para atender a necessidade do artesão da cidade que não tinha um local, assim, onde expor, não tinha um dia de praça, uma hora estava numa praça, outra hora estava noutra, e jogado para lá para cá, então a associação viu. Você já quando fundou isso aqui, vocês já eram uma associação? Nós já tínhamos uma associação desde 1978, né, quando nós dispunhamos na praça de Capivari, né, desde aquela época onde era... Então não foi uma pessoa, foi um grupo que fundou. É um grupo que fundou, né, quando nós estávamos na praça da Capivari, do centro de Capivari, tinha muito problema com a prefeitura, uma hora tinha que dispor, outra hora não podia. Tem alguns nomes daquela época, o senhor gostaria de... Então, naquela época nós tínhamos os fundadores, que eram, no caso eu, o Berilo, que era o Berilo Rocha, da Casa do Lula, Eu ia falar o seu nome, né? Luiz Antônio Santos, né, hoje conhecido Sudarinho. Né, mas naquela época tinha o Berilo, tínhamos o Café, daí baseado nos fundamos a associação. Simplícia também, né? Simplícia, que é a esposa do Berilo. Tinha o João Ripe, João Ripe. tinha a Mônica também, Cavalcante. Né? Então, ali nós tínhamos uma glória, uns 30 e poucos artesãos que expunham na praça, né? Sendo que a maioria era de fora. A maioria eram pessoas que vinham de São José, São Paulo, expunham lá, né? E daí dava um problema com a prefeitura dos encontros e tal, sempre estava em desencontro, né? Daí surgiu a necessidade de se criar uma associação. A associação foi criada justamente no sentido para dar sustento aos artesãos. Nós temos uma pergunta aqui que é anterior à Casa do Artesão. Quando surgiu a ideia de se ter uma associação? Então surgiu nessa época, desde 1977, 78, começou a surgir a ideia da associação, né, de montar a associação. Depois desse período, em 89, quando nós ficamos sem espaço para expor, pessoal, não tinha mais espaço, ainda mudou para Estrada de Ferro, não deu certo. Teve na Fonte Simão também, né? Simão foi início, né? Início de 76, 75. Né? Daí, né, nesse período, durante esse período até 89, o pessoal ainda estava se virando nas praças. Em 89, que nós ficamos sem espaço nas praças, foi que surgiu realmente a ideia de se montar a Casa do Artesão, né? Espaço da Casa do Artesão. Como nós já tínhamos aqui na cidade esse espaço montado, né? O SPA montou para fazer certo atendimento clínico, outras pessoas fazer caminhada, e esse espaço estava abandonado, então a associação aproveitou e fez um requerimento junto ao SPA, adquiriu esse espaço através do SPA, onde nós montamos a associação, a loja dos artesãos de 89. Né? Agregamos os artesãos da praça e outros demais e montamos a loja, começou a funcionar a loja para venda. Então. Depois, futuramente, abriu esse espaço para a oficina, daí a gente foi trazendo artesãos que estavam interessados em aprender, artesãos que já faziam trabalho, queriam produzir, não tinha espaço, né? Usamos esse espaço das oficinas, onde a gente até hoje funciona como oficina de
produção, de escoamento e de ensinamento. Comentário pertinente. Como e onde são fabricados os artesanatos? Então, nós temos aqui, no local nós temos oficinas, né, mano? Nós temos oficinas, então pode dar uma orientação das oficinas. E temos também os artesãos que fabricam em casa, né? São senhoras, são pessoas que não usam espaço aqui, mas eles produzem em casa. Né? Aqui é da própria. Falar da técnica que vocês usam. No caso, vamos primeiro falar dos artesãos para vocês entenderem. Aqui dentro da loja são artesãos que colocam seus trabalhos prontos, né? São associados, eles deixam sua mercadoria aqui e semanalmente eles vêm ver todas as vendas, recebem toda segunda-feira, né? E são trabalhos diversos, mas são trabalhos prontos, né? Então são casinhas, são chaveiros, plaquinhas, pequenas esculturas, coisas pequenas, mais lembranças de Campos do Jordão. Lá fora são as oficinas, aí são 7 oficinas, cada oficina tem um artesão, aí são trabalhos mais voltados para a parte de móveis rústicos e placas entalhadas em madeira. Eu também faço mosaico, né, quer dizer, são outras coisas, mas o foco principal é a madeira. Aqui dentro também, a maior parte é madeira. Não que não tenha outras coisas, como chaveiros, né? Coisas assim, imãs de geladeira que são feitos de resina, alguns, né? Tem algumas coisas que são feitas de resina, mas o foco principal é a madeira. A madeira utilizada aqui, principalmente aqui dentro, é o cedrinho, né? Nessas plaquinhas de pirógrafo, né? Que é uma madeira molinha e apropriada para o pirógrafo. E também nas casinhas de passarinho, aí é utilizado pinos. Né? E nas floreiras o pinus é tipo costaneira, né? Que ele vem com a casquinha ou sem a casca. Agora, lá fora, nas oficinas, a gente utiliza bastante a muira catiara, a garapeira, o angelim em pedra, que são madeiras que a gente compra na madeireira que vem lá do Pará, Mato Grosso e do Pará. Então a gente compra na madeireira, essas pranchas, tábuas, né? Que são para fazer as placas, né? Que vão ficar na chuva, depois a gente dá o tratamento, passa seladora, verniz, fosco, brilhante, aí a pessoa escolhe o acabamento, as cores, as tintas, né? Tudo isso a gente define junto com o cliente. E nos móveis a gente utiliza também o cedrinho, que é a madeira da região, tanto em pranchas, né? Que a gente acaba adquirindo nas serrarias, quanto os galhos. Os galhos a gente utiliza os que são provenientes de cerca viva. Né? Então é bem utilizado esses bancos tipo escultura, que tem os galhos tortos. Todos assim, aqueles que a gente vê em Capivari, é proveniente daqui? Não existe só a casa do artesão, né? Existem outros artesãos na cidade que também produzem trabalho em madeira, né? Também fazem o artesanato em madeira. Então não posso afirmar que sejam todos, até porque existem outras vilas de artesanato, tem uma ali na frente, tem um outro grupo perto de uma outra praça lá na frente, tem um artesão também que trabalha ali ao lado da igreja, né? Não existe só a casa do artesão, então não dá para falar, mas a grosso modo a maior parte está aqui, né? Então, é interessante informar dentro do próprio estatuto da associação, que rege o funcionamento da associação, então, existe assim por parte dos artesãos uma consciência ecológica, né? Hoje está muito em voga, né? Se colocar a parte da ecologia, né? Então, desde o começo da associação nós temos essa consciência ecológica, né? Do não desmatamento, de preservação da área, preservação do ambiente e tal. Então a gente usa realmente, nós usamos reaproveitamento, né? Nenhum artesão sai aí cortando árvore, cortando árvore. Como se descobre um artesão? Como que surge? O que motiva vocês a virar o artesão, o artista em si, praticamente é uma coisa de nada, natureza. Né? Acho que está em todo homem. Todo ser humano ele tem alguma coisa de artista, né? Então tem as pessoas que se desenvolvem mais, né? Se arriscam, mas no fundo, você pega médicos, você pega dentistas, você pega arquitetos, você pega engenheiros. No fundo, todo mundo tem uma vontade, né? Mesmo nas horas de folga dele, na hora de folga, sempre está praticando uma coisa. Né? E o artesão deixa florir essas coisas, né? Deixa florar, colocar mais a flor da pele, esse dom que tem. Né? Tem uma pergunta que o senhor não vai conseguir responder. Será? Qual foi a primeira peça vendida? Se for dizer uma coisa particularmente sim, né? Quase que difícil. Bom, no meu caso, eu que vim de lá de Santos, né?
há uns anos atrás até, para aprender. O seu Luiz que me atendeu da primeira vez, né? E eu fiz um florão. Assim, eu acho que eu passei assim a tarde inteira fazendo aquele florão, mais o dia seguinte inteiro fazendo, e foi um florão pequeno, uma rosácea, né? Foi a primeira peça que eu fiz. Depois ela foi vendida. Então, eu particularmente, quando eu depois foi um comecei, antes eu mexia mais com a arte pictórica, né? Pintura, essas coisas. Então foi quadro, né? Antes eu fazia quadros, essas coisas também. O senhor é um tubarão. É um tubarão. Fazia um trabalho em pintura, né? Foram quadros. Depois começamos a partir mais para mim de artesanato, mas o artesão ele tá assim, diretamente ligado ou forçado a produzir aquilo que o mercado pede, né? Então nem sempre o artesão faz aquilo que realmente gostaria de fazer, né? Assim como qualquer produção, né? Assim como qualquer produção, nós trabalhamos hoje com as placas, né? Que é o mercado que o mercado tem maior atende mais o mercado com as placas, né? Porque é uma arte visual, né? Onde toda a cidade é pólice, quase a cidade montanhosa, então todo mundo tem uma placa no caso, e mesmo as edificações, né? O visual da cidade é voltado para isso, né? Com as placas detalhadas, tudo. Então, a gente trabalha constantemente quase que nisso, né? Mas quando você dá uma folga ou vê onde tem algum espaço, a gente está produzindo arte, está produzindo esculturas. Tem uma outra pergunta que não é de cunho pessoal, eu acho. Quando começou a ficar conhecido, né? O Centro do Artesão? A Casa do Artesão, não tem pode precisar uma data, né? Não tem como precisar uma data porque nós estamos há 25 anos, né? Então, aqui, então, né? Aqui, mas a associação já tem 34 anos. A associação já tem 34 anos. 34. A Casa do Artesão hoje é conhecida porque a mídia está sempre divulgando, né? Nós tivemos vários anos na Vanguarda, na Globo, sempre está fazendo filmagem, a mídia, os revistas, né? Agora tem o TCC, né? Que também faz parte da cultura, né? Quando você fala de cultura, quando se fala em cultura, ela interessa a todo mundo, né? Então, toda cidade mesmo, né? Toda cidade mesmo, dos países, mesmo dos estados. Porque se você vai viajar para o exterior, vai para qualquer lugar que você vai fazer uma viagem, automaticamente você procura alguma coisa no artesanato. Por quê? Porque o artesanato expressa aquilo que a cidade, o que é a cidade, né? O artesanato o artesão, o artista, ele coloca no seu trabalho, na sua arte, aquilo que vive, a vida dele, o dia a dia dele, né? A cidade, né? Então, só existe na sociedade quando a gente registra isso, registra o trabalho de vocês, registra o trabalho da sociedade. Você pega a história geral, você vê que os grandes acontecimentos foram registrados através de artes, né? Através de escrituras, cadernos, nem existia escrito, o homem já se expressava através de desenho, através da pintura, né? Da arte rupestre, né? Então, é uma forma de expressar. Existem mais pessoas da mesma família trabalhando na Casa do Artesão? Hoje existe, né? Hoje existe porque o pessoal é uma coisa que às vezes se transfere, né? Pais para filhos, né? Parentes. Então nós temos hoje, casos de parentes, no caso ela é nora, tem um filho e mais um que trabalha, né? E tem outros também que são marido, esposo, marido, filhos, que trabalham juntos, né? Tirando a parte mercadológica da Casa do Artesão, quais peças vocês mais gostam de fazer? Nós gostamos, é que nós gostamos, né? Nós fazemos aqui, como eu disse, aqui no mercado. É prazeroso, mas mesmo assim, mesmo que nós estamos trabalhando com a parte de propaganda, é uma coisa que a gente gosta de fazer. Também os artesãos se expressam na placa, né? Tem uma placa escrita que é uma coisa, né? A gente vê, por exemplo, o caso da Mônica, o caso de outros casos aí, que se dedicam àquilo, fazem aquilo com tanto carinho, fica uma coisa bonita, uma coisa agradável. Então, para o consumidor, para o turista, aquele livro para ele é uma arte, ele considera aquele livro uma arte, né? Apesar de ser uma coisa, uma escrita, uma informativa, uma coisa visual, mas para ele é uma arte, né? Então ele não considera a arte só escultura, só pintura, só trabalho. Quando você feito uma placa, bem feita, ele vai colocar na casa dele, né? Ele gosta, vai colocar no portão dele, na entrada dele, para ele é uma arte, né? Então, o senhor faz nós faz aquilo que fazemos, né? Principalmente ela e o marido são especialistas em totem, né? Uma pergunta que vocês já responderam, que tipo de madeira é usado?
Então, nós usamos no caso aqui de Campos do Jordão, pinos, o cedrinho, né? Cedrinho, que são madeiras mais abundantes e madeiras que são reflorestáveis, né? Então, se corta mais, né? É a madeira que é permitida a retirada, né? Por exemplo, o pinos e o cedrinho, vai lá no meio ambiente, se o cara quer limpar o terreno, quer construir, ele vai no meio ambiente e consegue uma autorização, uma licença para se tirar uma árvore, 2, 3 árvores, para se construir, né? No caso da araucária, vou fazer uma pergunta. Eu sempre joguei fora. Eu administro um condomínio e a gente tem muito pinheiro e a gente quase que anualmente corta galho de pinheiro, faz uma poda para não ter perigo de cair nas pessoas e a gente joga fora. Vocês interessam esse material? A gente usa, é um material que a gente usa, né? Agora se falando... Você viva, né? O senhor está falando? Era araucária mesmo, mas é autorizado e a gente corta os galhos que estão mortos. Tinha um artesão que estava fazendo cadeiras com os galhos, com esses galhos que caem, ele estava fazendo as cadeiras. A araucária ela tem uma legislação muito própria porque ela é protegida, né? Ambientalmente ela é protegida, então mesmo quando a araucária cai, para você conseguir uma guia de transporte, é complicado, né? Eles preferem que a araucária caia e fica lá, apodreça lá. Mas acontece do bombeiro mesmo chegar e ligar e falar, olha, Mônica, interessa uma árvore assim da caída da araucária, e deu e eu fiz uma estátua. Né? Quando tiver uma árvore que cair lá, podemos oferecer a vocês. Sem dúvida. Desde que seja autorizado, legal, né? Que seja legal, né? Aí sim, né? Do contrário, então, o processo se cai uma árvore, precisa se registrar no meio ambiente, fotografar, registrar que ela caiu. Está caída, né? Tem possibilidade de uso, daí pode ser retirada. Mas nós usamos mais o pinos e o cedrinho, que são madeiras mais próprias do local e ambientalmente legais, né? Quais as ferramentas são necessárias para esse trabalho? Então varia muito, né? Depende do trabalho que você vai fazer. Normalmente o artesão usa a ferramenta manual, né? Usa a mão, então usa a mão, usa um machado, essas coisas a gente usa. Hoje, para se acelerar um pouco a produção, ou para se facilitar o trabalho, para dar um acabamento melhor, usa-se algumas ferramentas elétricas manuais, né? Então, para um lixamento, mas normalmente se usa ferramentas mão, boiva, né? Forma de veio, forma redondinha, são vários formões, né? Macete. Você já respondeu diversas vezes a próxima pergunta de onde é extraída a madeira utilizada. Então, da própria região, exceto aquelas que eu falei lá fora, Muiracatiara, Garapé e Angelim, que são madeiras duras, a gente compra lá na madeireira, mas vem do Pará e vem do Mato Grosso, aí são madeiras mais duras. Agora as da região é o cedrinho, o pinos, né? A cerca viva, basicamente. O artesão, o artista, normalmente ele usa o material que ele tem em vista, ele tem mais próximo dele, em qualquer lugar. Toda região ele vai usar aquele material que ele tem. Você pega regiões que o pessoal usa a palha, outra usa o barro, outra usa cerâmica, outra... Cada região usa o material que ele tem mais próximo do sítio, que tem mais acesso. No caso do Campos do Jordão, a tendência da arte do artesanato do Campos do Jordão é a madeira, justamente porque é o que mais nós temos no local, né? No caso, madeira, então que desenvolve a arte, o torno da madeira. Né? Esse aqui é pessoal. Qual a expressão do turista quando ele vê esse tipo de trabalho? Ai, que lindo! Ai, como vocês são os artistas! Nossa, todo dia! Então, ele expressa aquilo realmente que ele fez. Hoje teve um vídeo, estava querendo comprar meu macete. Ele vê um trabalho bonito, algo que ele gosta e expressa aquilo que ele sente, né? E normalmente ele se sente bem, porque é uma coisa que dá uma mensagem, da expressão do artista. Expressa aquilo, né, produzindo. O que o senhor tenta transmitir quando o senhor faz uma arte? O senhor é um artista. Normalmente a gente transmite aquilo que realmente está sentindo. Né? Você coloca, por exemplo, no trabalho, se você está bem humorado, o trabalho às vezes sai bem, se estiver mal-humorado, se estiver mal-humorado. A pessoa tem que estar bem. Está bem, também. Depois uma outra coisa interessante. Para o artista, principalmente, quando ele não está bem, ele não consegue. Prefere deixar de lado. Muitas pessoas visitam um ateliê com o artista, o artista às vezes tem um monte de trabalho lá para mostrar.
faz lá 5, 10 anos que está parado, ele nem mexeu mais. Então ele é coisa do momento, né? Às vezes ele volta inspirado para fazer uma coisa, está inspirado para aquilo. Às vezes ele deixa fazer aquilo que ele vinha fazendo, parte faz outro, para aquele momento faz outro. Então depende mesmo da inspiração dele. E o artista, se ele não está inspirado, não está com vontade mesmo, na arte ele não faz. Você faz a prática, você faz o trabalho corriqueiro do dia a dia, mas um trabalho de arte mesmo você não consegue. O senhor acha que um crítico de arte ele consegue ver quando o artista está humorado assim pelo trabalho dele? Claro. O crítico de arte ele olhando, ele já sabe. O senhor consegue transmitir isso no artesanato? Ele vê, você consegue às vezes determinar até a personalidade do artista. Cada artista, quando ele firma mesmo realmente a personalidade dele, personaliza um trabalho. Você olha um trabalho e você vê que é fundamental. Você pegar uma obra de arte do Michelangelo, pega o Da Vinci, você olha e você sabe que é dele. Você não vai jamais confundir o Michelangelo com um Goya ou com o Picasso. Você olha e você sabe se trabalha dentro do Picasso, né? Vê o cubismo, vê o renascentismo lá do Leonardo da Vinci. Você olhando o artista, ele coloca a personalidade dele no trabalho. Expressa. Quando ele vai fazendo trabalho, só que você olhando o trabalho, você sabe que é dele. Outra pergunta que até eu já sei. Qual é o público-alvo da Casa do Artesão? Então, na verdade, nós procuramos atingir todos, né? Todas as pessoas, independente de turista, ou de ser rico, ou ser pobre, ou ser o visitante do dia a dia, né, que passa na cidade. E mesmo o pessoal da cidade, né, os munícipes que moram na cidade, que procuram a cidade. Então nós temos como alvo o ser humano, a pessoa, a gente atende todo aquele com a mesma dignidade que a gente atende um turista, um milionário que para comprar um objeto de 2, 3 mil reais, a gente atende aquele pobrezinho, simples, bem a gente coloca assim a mesma disponibilidade, o mesmo atendimento, a mesma atenção para ele. Né? Existe algum projeto de expansão para a Casa do Artesão? Não, a Casa do Artesão já está em fase de expansão, né? Há alguns anos já, com a presidência da Mônica, ela se preocupa realmente com esse lado, né? Então ela já vem trabalhando nesse sentido, né? Tanto que fez várias modificações no sentido administrativo, né? Para melhorar o poder aquisitivo, econômico da associação, né? Da Casa do Artesão. E vem fazendo investimentos, né? Então você vê que hoje o espaço da Casa do Artesão não é o mesmo de 5 anos atrás. Nós tínhamos aqui era um largado, hoje o visual já é outro, né? Nós estamos preocupados com o processo de acessibilidade dos clientes, aceder bancos, né, para cadeirantes, a gente está preocupado em produzir sanitários próprios para cadeirantes, né? Acessibilidade. E a questão ambiental também, que é uma das grandes preocupações da administração atual, né? Se manter em ordem a parte ambiental, né? O jardim. A preocupação dela, os jardins. Manter as coisinhas. É uma preocupação dela como né? A retirada dos resíduos também, né? Porque antigamente tinham muitos resíduos que não eram retirados, muitas madeiras que eram largadas, agora não, agora tem épocas, né? As coisas acontecem de uma forma mais ordenada. E assim a gente pretende continuar, né? Agora existe sim um projeto cultural, até que nós desenvolvemos juntos há uns anos atrás, né? E foi encaminhado ao PROAC, que é o Programa de Incentivo à Cultura do Governo do Estado, né? E também foi encaminhado ao governo federal, né? Para Brasília, para ver se a gente conseguia verba, né? Para poder ampliar a Casa do Artesão. Porém, até o momento, isso ainda não aconteceu, né? Essa verba, ela não sai, não é uma coisa assim tão fácil. Existem várias pessoas que também encaminham projetos, né? Mas nós chegamos a fazer esse projeto, isso foi em 2008, né? Que a gente fez, aí até a Flávia, que é a secretária de Cultura, me ajudou a estar encaminhando, mas até o momento nós não tivemos uma resposta assim positiva, que é claro que nós gostaríamos. Mas a ideia da gente seria ampliar a Casa do Artesão, principalmente a loja da Casa do Artesão, porque esse chalé ele é pequeno. Então nós gostaríamos realmente, né, de fazer um segundo andar, para fazer tipo um espaço alternativo para exposições, um intercâmbio, né, alguma
alguma coisa entre relacionando com as outras associações de outras cidades, né? A gente imaginou várias situações, né? Escola de artesanato, né? Até porque a casa do artesão antigamente tinha uma outra pessoa, né? E houveram alguns contatos aqui e foi criada a Casa do Pequeno Artesão, né? Que é um projeto, inicialmente que era da dona Chantal, né? E depois passou para, como era o nome daquela? Rose Cabral, e depois para Regina, né? E foram 3 administradoras da Casa do Pequeno Artesão. E era um outro projeto que começou aqui na Casa do Artesão, porque as crianças vinham para cá aprender o artesanato, né? Só que aí depois com a legislação, né, que não pode mais ter criança pequena, aí começou aquele conflito, aí tiveram a ideia de fazer a Casa do Pequeno Artesão, separado daqui, né? Mas que a gente pudesse estar encaminhando as crianças para estar aprendendo. Esse projeto ele vingou durante alguns anos, né? Eu acho que ele terminou no ano passado. Eu mesmo trabalhei como voluntária durante 5 anos nesse projeto. Hoje está na Casa da Criança, então agora está lá na Casa da Criança, mas já não é mais Casa do Pequeno Artesão. Agora as irmãs lá encabeçaram um projeto, mas mudou o nome, não é mais Casa do Pequeno Artesão. Então o ideal, né, o nosso sonho aqui seria estar ampliando essa loja, fazer esse espaço que pudesse ter esse intercâmbio, né, com pessoas de outras associações. Imagina, né, vem a associação de Ubatuba, traz a exposição deles para cá e chega na época que aqui fica, né, mais tranquilo, a gente pudesse ir para lá, por exemplo, no verão, né? Seria um intercâmbio, um local para vernissagens, né, para exposições, para festas, para confraternizações, né? Esse seria o ideal, esse é o nosso sonho, esse espaço, né? Não, agora, ali de fora a gente só pretende melhorar, né, trabalhar a parte física, né? Porque estruturalmente, financeiramente, a Casa do Artesão hoje ela está zerada. Não vai pagar ninguém, tudo certinho, graças a Deus, né? O que eu preciso é mudar e melhorar, ampliar, né, a parte física. Nós estamos começando agora pela parte dos deficientes, que é uma coisa que realmente precisa ser adaptada. E nós estamos trabalhando, vamos ver. Foi solicitado para a gente não fazer nenhuma pergunta de cunho ideológico, era só cultural e técnico. Vocês têm alguma coisa que vocês querem deixar registrado? Então, o importante dizer o seguinte, a Casa do Artesão ela é uma renda da associação. E dentro do projeto da associação, desde que foi fundada, a associação ela foi fundada justamente com esse objetivo, de atender o artesão, né, e ela tem como prioridade a pesquisa, né, e a disponibilidade social. Então não é só nós não trabalhamos só em função só em função nossa, do nosso ganho, do nosso dia a dia, do nosso ganho-pão, mas em função da sociedade. A Casa do Artesão está sempre disponível a fazer esse reclamo, fazer essa entrevista que nós vamos. Nós temos uma época o secretário da Cultura que tem muito interesse em levar a cultura para a cidade, onde nós íamos nas escolas. Nas escolas nós dávamos aula para os alunos a respeito da história da arte, levávamos história da arte, levávamos exposições, né, para as escolas. Depois a Secretaria acabou mexendo nesse sentido, então nem acontece mais. Mas vocês estão aptos? Nós estamos aptos, né? Nós temos e abertos para propostas, né? Para propostas, levar por exemplo, nas escolas a história da arte, né, que é interessante do aluno. É diferente de estar o dia a dia com o professor falando, ensinando arte para você, do que alguém que está trabalhando, que vive, que estuda, que pesquisa. Então, a função da associação é justamente pesquisar e levar conhecimento artístico para o município, né? Então, tanto é que dentro desse projeto de ampliação existe o projeto de bibliotecas, hoje de videotecas, então, para se fazer uma coisa em prol da cidade, né? A gente tem interesse que as pessoas que se interessam por artes tenham um espaço onde ela possa buscar material, pesquisa, livros, estudar, né? Então a gente sempre está... Vocês dois autorizam, eu vou fazer um DVD dessa filmagem, vai ficar na escola, e vou fazer vocês autorizam a levar uma cópia para a prefeita? Sem dúvida. Autoriza. Então acho que foi uma coisa tão importante. Então é importante levar, né? Porque nós participamos assim. Claro que às vezes a iniciativa nossa é disputa, mas quando existe uma iniciativa do poder público, a associação está sempre disponível. Faz parte do estatuto da associação. É um
dever da associação, um dever da Casa do Artesão, é estar inserido na sociedade e levar o conhecimento da arte, levar o conhecimento da coisa. E interessante dizer também que a arte, o artesanato, a arte não é uma coisa assim comum. Muitas pessoas sobrevivem disso, famílias sobrevivem disso, pessoas se interessam por isso. E é um meio de mercado, né? É um mercado. Hoje o artesanato, a nível global, ele atinge assim, níveis que você nem imagina, assim, econômicos, né? E todo país, às vezes o forte é o artesanato, o forte é a arte. Você vai viajar para o Egito, viaja para outro lugar, você quer ver arte. Então ele detém uma fatia do mercado muito grande que hoje está interessando para as associações, para as entidades econômicas, né? Tem uma questão de artesanato muito boa, sabe? Deve ser Sebrae, o Senado, a Fies, todas essas entidades, eles têm uma visão diferente do mundo. Tanto é que existe a SUTACO, né? No caso a SUTACO, que é um órgão do Estado, né? Nas comunidades. Isso, é um órgão do Estado que cuida do artesanato a nível do Estado, né? Na pesquisa, ver o que está acontecendo lá, vai dar força, né? Hoje no circuito da Mantiqueira ele coloca o artesanato como polo, visita, e o turista chega na cidade e até que nós recebemos visitas do Brasil inteiro, grande maioria passam, às vezes não compram, mas passam, visitam, quer saber o que faz, o que se faz, o que se faz. Então, para o poder público seria muito interessante se realmente eles voltassem os olhos mais, né, a cuidar da arte, a cuidar da cultura, não só do artesanato. A gente fala da cultura, cuidar da música, cuidar da arte cênica, cuidar da arte plástica, né, da literatura, porque tudo isso é que faz a cidade se movimentar. Você pega, por exemplo, uma cidade como São Luís do Paraitinga, né, que é uma cidade pequena e tal, mas é uma cidade que todo mundo quer visitar, por causa da cultura, por causa das danças, por causa da música. Né? Então, chega na época, durante o ano todo, eles recebem um fluxo de visita enorme, né? Porque tem uma cultura própria. Campos do Jordão, por ser uma cidade nova, nós temos 130 e poucos anos, né? Eu acho que ainda ela não adquiriu uma identidade assim, cultural. Não adquiriu ainda, mas com o tempo, né? E tem o que acontece muito também, que é que a gente tem mania de querer importar as coisas. As coisas nossas nós abandonamos e começamos a importar coisas. Então, tinha uma época que Campos do Jordão tinha. A gente tem que valorizar as nossas coisas. Né? Tinha uma época que Campos do Jordão tinha Oktoberfest, não sei o que. Não tem nada a ver com a gente, né? Nós temos que a festa do Pinhão, nós temos que a festa do Pinhão, tínhamos a festa da maçã, a festa da hortência, essas festas eram nossas, coisas que foram perdendo, porque não teve incentivo nenhum, vai acabando, né? Então as pessoas que às vezes que detêm poder começam a importar cultura. Na verdade nós precisamos disso, precisamos criar, enraizar, fazer fortalecer aquilo, né? Você tem uma família tradicional de Campos do Jordão que viveram os momentos de Campos do Jordão diferentes, né? Daí importa isso, importa a festa do peão, importa a festa do vinho, importa a festa da uva, importa a festa que não é nada nosso, não se importa. E não sobrevive. O interessante é isso, né? Fica alguns anos, acontece isso, uma festa, 2, 3, e acaba em nada, né? Porque não tem raiz. Então o Campos do Jordão ainda não criou essa raiz, essa identidade cultural ainda. Mas começa a acontecer as coisas. O artesanato em si, acho que ainda é uma das coisas que mais... Mas nós vemos um trabalho interessante da escola, que incentivou bastante na atividade. Então está caminhando. Então, está caminhando, a tendência é justamente, acho que por causa da idade da cidade ser nova, ainda nós não temos uma identidade, né? Tem cidades que são identificadas pela artiga, né? Pela produção de barro, outra é identificada pela produção de cidades Campos do Jordão ainda não se identificam. Nós produzimos madeira, nós produzimos artesanato de madeira, nós não temos uma identidade assim, que leva a cidade para o exterior, né? Campos do Jordão faz isso. Né? Apesar de que nós temos uma identidade muito grande dentro da linha moveleira, né? Sabe, Campos do Jordão, em termos de móveis, com as cidades é uma cidade conhecida, importante. Tá? Mas a identidade econômica nossa, dentro da cultura, não tem, dentro da gastronomia, dentro da arte cênica, ou dentro
da literatura. Nós temos alguma coisa caminhando. O senhor disse que com certeza vai ser importante, vai ser didático. Eu estou muito satisfeito com a sua entrevista. O senhor é uma pessoa muito inteligente, conhecedora de arte, legal. Tenho certeza que o senhor contribuiu bastante para o trabalho do Charles. Então, a gente está disponível, à disposição do TCC, como a gente já passou. A Mônica é de Santos, não é mas faz tempo que está de Campo Jordão, então não é nativa, né? Não sou nativa, mas já estou de coração, já estou jordanense, né? Com certeza. Então é isso, estou satisfeito. Obrigado por ter participado. Foi um prazer. Bom? Obrigado, senhora. Nada. Se eu quiser ver aqui as fotos, estava mostrando aqui as fotos, as coisas. Já temos elementos suficientes para fazer o nosso trabalho. Maravilha, beleza. Obrigado. Beleza. Aí são peças que a gente já fez, né? Totem, mesa de mosaico. Isso aqui, só para ter uma ideia, era um quadro 4 metros por 1. 4 metros. São partes dele, né? Podia pintar um né? Tem uma porção de coisas, mil coisas. Aqui a partir dos móveis, ó, você estava falando. Fica à vontade, esse. E aqui nós temos um macete.